E aí, falando de Comando Vermelho, né, cara? Aí acho que a gente vai voltar lá pro Rio de Janeiro para contar Uhum. a história do Comando Vermelho, né? Já que nós contamos a história do PCC, contar a história do Comando Vermelho e esses personagens aí principais, né? Você acabou de citar o Fernandinho Beiramar, mas tem outros personagens, né? Tem bastante, cara. Inclusive, o Fernando de Beiramar tem até suas peculiaridades que depois a gente comenta só sobre ele. Eu lembro que veio aqui, acho que um policial penal, se eu não me engano, falou do Fernando de Beiramar, que ele não era aquelas coisas e tal. Mas Foi. depois a gente entra nessa conversa aí, porque Perfeito. eu li muitos relatórios, muita coisa em relação a ele, tá? Tá bom. O Glauber, o Comando Vermelho, ele vai nascer num momento muito específico da história do Brasil. Em 1968, a gente está no governo militar, na ditadura, e o governo militar ele faz o quê? Ele pega e ele coloca a GLO, que é a Garantia da Lei da Ordem, que é uma lei que falava assim, olha, eu estou abrindo um estado de exceção agora para prender e dar prisão perpétua para pessoas que afrontarem o Estado. Geralmente as guerrilhas de esquerda, elas faziam o quê? Elas faziam assaltos a bancos. Sim. Chamavam de expropriação, mas basicamente era assaltos. Iam, assaltavam o banco e levavam embora. A GLO começou a pegar esses caras e a prender. Só que o assaltante comum, que mora numa comunidade, em qualquer outro lugar, ele era colocado na GLO também. Então esses caras começaram a ser colocados juntos. Tanto os caras mais politizados de guerrilha de esquerda, quanto os caras que eram prisioneiros comuns. Eles eram colocados na Ilha Grande, no presídio Cândido Mendes. E lá eles ficavam separados e depois, quando tinha a solitária, eles acabavam ficando junto num lugar chamado Fundão. E os presos políticos e os presos comuns começaram a conversar e começaram a aprender um com o outro, a organizar as coisas. De certa forma, o preso político ele aprendeu a conviver naquele ambiente, a sobreviver naquele ambiente totalmente hostil, com o preso comum, e o preso comum aprendeu com o preso político como se organizar, como fazer uma caixinha, como fazer um estatuto, como organizar um pacto social. Nos anos 80, no final dos anos 70, quando a gente tem a lei da anistia, que esses presos políticos eles são liberados, os presos comuns ficam ali na Ilha Grande, mas eles já aprenderam uma série de coisas de como se organizar. E aí eles formam a Falange Vermelha, que depois vai virar o Comando Vermelho, tá? E aí no início dos anos 80, esses caras começam a sair de dentro da prisão, já organizados. Vários bandidos famosos lá no Rio. E aí, o cartel de Medellín, essa é uma história interessante de como o pó chegou no Rio de Janeiro. Muita gente não sabe disso. Sim. E é uma história muito doida como o pó chegou aqui no Rio. O cartel de Medellín, no começo dos anos 80, ele queria alguém para vender pó no Rio de Janeiro. Então os caras vieram para cá procurar, tá? Vieram, mandaram gente do cartel de Medellín para cá. E os caras encontraram um investigador de polícia, que era o Toninho Turco, o Antônio dos Santos Nicolau. O Toninho Turco, ele fazia trabalho na alfândega, como policial, investigador. E ele topou vender o pó dos caras aqui. E ele virou amigo do Pablo Escobar, tá? Eles tinham o Toninho Turco, ele pegava pó afiado com o Pablo Escobar, tá? Mas o Toninho Turco é da classe média e tal. Só que onde que ele ia distribuir esse pó? Os bandidos estavam saindo de dentro das prisões, voltando para suas comunidades, e o Toninho Turco acaba vendo neles uma oportunidade de distribuir isso no varejo. E aí você pega esses caras do Comando Vermelho, eles se juntam numa organização e eles começam a extinguir vários bandos que existiam dentro das favelas ali das comunidades. É quando começa a Guerra da Rocinha, a Guerra da Santa Marta, as várias guerras no final dos anos 80. E aí os caras montam um sistema lá no Rio de Janeiro que chama Sistema de Franquias de Ocupação, que é diferente de São Paulo. São Paulo é um uso mais dissimulado. A polícia entra em qualquer lugar aqui, você sabe disso. Mas a biqueira tá funcionando, o cara para de funcionar a biqueira, a polícia passa, o cara volta. Sim. Lá, os caras ocupam o espaço e eles ocupam o território, como as guerrilhas antigamente faziam, né? Você tem ocupação e exploração de todo o território. E aí o pó começa a ser distribuído para essas comunidades. Primeiro em Acari, com o Cid Acari. Sim. E aí o Toninho Turco falece, ele é executado troca tiro numa operação da Polícia Federal, Operação Mosaico, isso no meio dos anos 80. E aí o pó começa a ser distribuído por várias pessoas do Rio de Janeiro, porque perde aquele monopólio que tinha na mão do Toninho Turco. Deixa eu só fazer um destaque aí. E isso deixa evidente como por trás dessas facções, dessas organizações, desses cartéis, sempre tem um Estado, né? Sempre tem uma figura do Estado, né? Então quando tu fala do Toninho Turco, né? Um policial civil, isso é lamentável, mas a história mostra isso que, infelizmente, esses caras que mudam de lado já têm o poder do Estado na mão, né? E transita bem, né, na criminalidade, né? E acaba
trazendo um transtorno e a consequência é danosa absurdamente, né? Cara, assim, é muito difícil a gente, como historiador, apontar quem do Estado, como deputado, senador e essas coisas foram envolvidos com isso, porque realmente a gente não tem esses dados. Mas obviamente que houve pessoas que souberam que o pó estava chegando no Brasil, que sabiam como chegava, que sabiam a forma como isso era difundido aqui. Aí o Comando Vermelho começa a ganhar força, porque os caras, eles começam a vender pó, vende muito pó, e ao vender esse pó, os caras começam a guardar isso em caixinhas, né, uma caixinha pra bancar fuga, esse tipo de coisa e tal. E aí o CV acaba se tornando uma organização criminosa muito famosa, no final dos anos 80 e início dos anos 90, até mais ou menos 95, 96, quando ocorre um grande quebra, né, que a gente chama, que começa a nascer outras facções ali, por causa do que aconteceu com o e com o Orlando Jogador, né, que é uma história que se você chegar pra um gringo, mano, Walter, e você contar, o gringo fala assim, pô, não é possível, tá muito forçado, né. A gente tem dois grandes nomes no comércio ilegal de entorpecentes no início dos anos 90. A gente tem o Orlando Jogador, que era um cara das antigas, né? Orlando da Conceição chamava, o nome dele era Orlando Jogador, que dominava o Complexo do Alemão. Sim. Ele era considerado um bandido das antigas, um cara que, enfim, tinha lá sua ética, ele ainda era bastante ligado à questão política do CV, ainda era ligado àquela fundação que os caras tinham contato com o preso político. E aí você tem dois caras que estão em ascensão nesse momento. Você tem o Fernandinho Beiramar e o UE, né, o Hernaldo Pinto Medeiros, no comércio ilegal de entorpecentes. Aí a gente vai ter um SVP também no Complexo do Alemão, que era o braço direito do Orlando Jogador. E o UE, ele foi, em uma determinada época, um comerciante ilegal de entorpecentes do tamanho do Fernandinho Beiramar. Os dois foram grandão mesmo. O UE chegou até avião para carregar pó. E o UE queria o Complexo do Alemão para ele, porque o Complexo do Alemão sempre foi um distribuidor de pó. E aí o UE apronta o seguinte, o UE vai e ele apronta uma por Orlando Jogador. Essa é uma das histórias mais tenebrosas da história do Rio de Janeiro. O UE foi tipo o estagiário do Orlando Jogador, ele era muito conhecido, ele era muito amigo do Orlando Jogador, ele chamava o Orlando Jogador de padrinho. Orlando Jogador, chefão do CV, lá no Complexo do Alemão. E o UE fingiu que ele foi sequestrado, falando que ele foi sequestrado pela polícia. E o Orlando Jogador poderia juntar $100 mil para poder salvar ele. E aí o Orlando Jogador falou, não, eu vou salvar o cara, juntou $100 mil e foi levar no Morro do Adeus. E chegando lá, ele foi executado pela turma do UE. E isso repercutiu no Rio de Janeiro inteiro. Por quê? Era um cara, o UE, fazendo uma trairagem contra um cara que deu uma força para ele, oportunidade para ele, que era um grande chefão respeitado. Então essa execução do Orlando Jogador que o UE fez, a gente chama de traição do UE. É. E depois o Fernandinho e os caras do CV vão se vingar dele lá em 2002, sim, no 11 de setembro brasileiro, dentro das cadeias em Bangu, onde os caras botam fogo em todo mundo, que no filme Tropa de Elite 2 você consegue ver mais ou menos como é que foi a pegada ali que aconteceu. Então a hora que o Orlando Jogador é executado, a gente tem a formação de outras facções, porque o E não pode ficar mais no CV. O pessoal do terceiro comando, o pessoal que era do CV, o pessoal mais velho do CV, fala assim, não, vamos perdoar o cara, porque o cara tem muito dinheiro, eu conheço o cara, o escadinha fica do lado dele, alguns caras e os caras racham. Aí nasce a ADA, que é amigo dos amigos, cujo o E passa a fazer parte dela, né? E a gente tem um reforço do terceiro comando, que já era uma facção pequenininha, começa a crescer mais ainda, o E começa a inserir dinheiro nessas duas outras facções, e aí o Rio de Janeiro começa a entrar numa guerra de facções. Uma pergunta nesse ponto, cara. O Orlando Jogador, ele vem aí do Escadinha, né? Então, é isso? O Orlando Jogador é depois do Escadinha... Ele é a segunda geração do CV. Isso. A primeira geração é a geração do Escadinha, do William da Silva Lima, professor, do Gordo, do Rogério Langruber. Esses caras estavam presos e eles não tinham... Alguns deles saíram e tal. O Orlando Jogador é considerado uma segunda geração. Uma geração que ficou no meio dessas duas gerações. Uma geração que eram os caras que eram ligados mais à questão da política, à questão de uma coisa ideológica, assim, de tentar transformar a comunidade, certas coisas que os caras tinham na cabeça para conviver com o preso político, e o Orlando Jogador já rompe um pouco com isso, mas ele fica no meio termo. Aí a gente chega na terceira geração do CV, que é a geração do E e do Fernandinho Beiramar, que é uma geração extremamente violenta, é uma geração que eles são extremamente capitalistas mesmo, eles são os caras que eles elevam o patamar de comércio de pó lá no Rio de Janeiro, assim...
numa coisa absurda. E aí, meados dos anos 90, esses caras começam a ser presos numa investida do Estado, e aí eles vão tudo pra cadeia, e, como eu falei pra você, esse fato do UE faz com que haja essa multiplicação de facções lá dentro do Rio de Janeiro. Esse fato é muito importante. Para entender o tráfico no Rio de Janeiro nos anos 90 e anos 2000, você precisa entender isso daí. Perfeito. E aí, quando o UE faz essa trairagem com o órgão jogador, isso foi fato? Isso ele realmente assumiu? Ou ainda ficou uma suspeita se ele realmente tinha feito isso? Cara, não tinha como ter suspeita, todo mundo sabia. Ele assumiu, mas ele disse que era legítimo porque o Orlando Jogador tinha dado um tiro no irmão do E e deixado o irmão do E sem os movimentos da perna. Realmente o irmão do E tinha tomado um tiro do Orlando Jogador mesmo, mas era uma outra treta que não tinha nada a ver com o Barato. Na verdade, o E acabou tirando a vida do Orlando Jogador para tomar o complexo do alemão dele. Para pegar o distribuidor do negócio, entendeu? Sim. E aí fica essa treta que os caras não conseguiram resolver. O Marcinho VP entra no lugar assume o lugar do Orlando. Ele já é de uma geração, que ele é de uma geração da pegada do Fernando Ribeiro Armaio do E, que é uma geração mais empreendedora do crime. É uma geração que os caras são mais violentos também. E aí esses caras vão se encontrar no início dos anos 2000 dentro da cadeia. E lá na cadeia esses caras vão resolver isso daí com o 11 de setembro das cadeias brasileiras. Que a gente já... enfim, é um fato que muita gente conhece. Se você quiser eu conto aqui também. Eu quero. Inclusive lá no Rio tinha funk, né? Cheiro de whey queimado. Exatamente.